bem-vindos ao Empreendedoras no Ar, esse podcast sobre empreendedorismo feminino. Eu sou a Larissa e essa aqui é a Lu. Oi, gente. Olha que podcast hoje, hein? Hoje esse podcast está mais gostoso, delicioso, chocolatudo. Quem é que não ama um chocolate, hein, Lu? Olha, gente. Lovers, Cacau Show. Mas antes da gente começar e de fazer a apresentação aqui, quero contar para vocês que o Empreendedoras no Ar está no YouTube, no Spotify, no Instagram e na vida de vocês, né? Quando você compartilhar aí, curtir, colocar 5 corações, inscrever, trabalhar praticamente pra gente. Sim. Mas a verdade é que a gente é apaixonada por esse projeto. Vamos levar aí conteúdo para todo mundo que sonha em empreender e que precisa de ferramentas. Então, temos que agradecer aqui a nossa querida apoiadora Desembala. Sem ela, esse projeto não estava nesse nível, não. Não tinha esses convidados maravilhosos. E casa com a nossa identidade, casa com a forma que a gente pensa. Sim. Desembala, gente, veio para transformar as mulheres empreendedoras. Hoje eu coloquei nos stores falando sobre a oportunidade de ser revendedora Desembala. A Silene abriu essa possibilidade, eu achei super massa. Para todo mundo poder empreender. Exatamente. Todo mundo mesmo. Corre lá para você. Só não vai empreender agora quem não quiser, porque é uma oportunidade boa. Eu adorei também a ideia. E também, no final, teremos recados especiais e um cupom de desconto aí para quem ficar assistindo. Bora lá. Ó, e agora vamos apresentar, né, essa pessoa maravilhosa aqui. Minha vizinha, uma pessoa muito querida, muito doce, mas também muito discreta. E tá aqui colocando sua cara aí no sol. Seja bem-vinda, Fernanda Callas. Obrigada, meninas. Quero agradecer o convite, né? Realmente eu sou muito tímida, morro de vergonha. Então, assim, engraçado porque eu sou professora de formação. E muito comunicadora. Mas assim, eu acho que a minha timidez, ela se dá em alguns momentos, diante de câmera, de microfone. Eu não nasci para ser artista, cantora. Mas estou canta aqui bem. por vocês. Ai, que bom. Ô, Fer, conta um pouquinho aqui pra gente. Quem que é essa Fernanda Callas? Você falou aí que era professora. Como que é a sua história de vida, assim? Conta um pouquinho de você. Bom, eu sou a Fernanda, né? Como eu falei para vocês. Sou professora de formação. Sou professora de língua portuguesa. Eu fiz letras aqui em Itajubá, na FEP, muito influenciada pela minha mãe. Minha mãe também é professora e sempre me influenciou e eu sempre gostei da língua portuguesa. E aí eu fiz letras. Trabalhei como professora durante 12 anos, né? Trabalhei no Estado, trabalhei em escola particular também, eu dei aula no G9. E a minha alma é educadora. Eu tenho prazer em compartilhar tudo que eu sei. Com as minhas crianças, com os meus amigos, com quem não é amigo também, assim, com quem é um conhecido, com os meus colaboradores na loja. Então, às vezes, eu me vejo lá... empreendedora, sim, mas porém professora nunca, sempre. Professora sempre. Então, eu me vejo compartilhando com eles tanto a língua portuguesa como outros conhecimentos. Então, eu tenho uma alma educadora. E eu gosto muito de lecionar. Só que a minha vida tomou um rumo diferente quando eu tive meu primeiro filho. Que eu tinha toda uma organização para deixá-lo com a minha funcionária, que já estava em casa há uns 4 anos. E depois que ele nasceu, 14 dias depois, ela falou para mim que tinha se separado e que ia embora. E o meu chão se abriu, né? Porque com quem... Você já tem todo esse perfil planejador, organizada. Sim. E primeiro filho, que a gente tem aquela insegurança, imagina que eu vou deixá-lo, né? Minha sogra trabalha muito, minha mãe, à época, também trabalhava. Então, eu fiquei insegura. Eu falei, e agora? Né? Eu tentei me organizar com a minha mãe, ela também professora, e professor tem uma certa flexibilidade de horário. Então, ela vinha, trabalhava alguns momentos, chegava em casa, eu já saía, mas aquilo não funcionou. Para mim, estava gerando em mim uma ansiedade, que não estava legal. E aí, conversei com meu esposo, né, com o Jorge, e o Jorge sempre muito do meu lado, sempre, assim, tomando decisões juntamente, né, a gente sempre foi assim, sempre parceiros, somos, né? E
E aí nós decidimos que eu ia dar um tempo. Uhum. E aí eu parei de dar aula e comecei a ficar em casa e cuidar dos meus filhos, que na verdade era o primeiro, o Gabriel. E fiquei ali. Só que para quem sempre trabalhou, para quem sempre, Quem né? gosta da produtividade, Exatamente. começa a doer, ficar... Aquilo é gostoso, Sim. é prazeroso, mas ele não pode ser em tempo integral, porque Uhum. você começa a ficar ali... Dá um vazio, acho, né? Um sentimento de tá faltando mesmo alguma coisa ali, uma utilidade. Parece que a gente Exatamente. sente... Não é todo mundo, mas eu senti isso também, Fer. Exatamente. Aquilo começou a me incomodar um pouco. Não era um incômodo muito grande, não, mas começou a me incomodar. Eu falei, opa, não dá para ser só isso. Uhum. Justamente para eu poder me entregar mais, Uhum. né? Uhum. Aí eu comecei a pensar o que eu ia fazer, voltar da aula. Eu achava que não ia dar certo. Uhum. E eu sempre tive vontade de fazer direito. Quando eu fui fazer letras, eu tinha vontade de fazer direito ou jornalismo. Uhum. Em Pouso Alegre. Só que minha mãe, à época, me tirou de cabeça, porque tinha que viajar. Uhum. E eu era muito imatura. Uhum. E realmente foi a melhor coisa que eu fiz. E surgiu o curso de Direito em Itajubá. Eu falei, opa, acho que eu vou fazer Direito, né? Eu vou fazer uma coisa que eu sempre quis, vou preencher o meu tempo, de certa forma, e o curso era noturno. O Gabriel, ele me demandava mais durante o dia. À noite, ele estava dormindo e o Jorge estava em casa. Então, assim, eu vi aquilo perfeito. Uhum. Era a perfeição. Eu estava com ele durante o dia, à noite eu ia estudar. Só era um pouco ruim por conta do Jorge. Mas a gente que é adulto, a gente sempre arruma um tempo para estar junto, né? Sim. E aí eu fiz o vestibular, passei e foi ótimo. Fiz Direito. Foram 5 anos, assim, maravilhosos. Eu gostei demais da faculdade. Uhum. Fiz grandes amigos na faculdade. Tive colegas que tinham sido meus alunos na escola. Que legal. E hoje ele é grande amigo meu, o Rodrigo, a Edna, o Diego. Então, assim, grandes amigos eu fiz na faculdade. E eu acho que o curso de Direito, ele é enriquecedor. Muito. Ele traz, É um curso que todo mundo assim, podia fazer, né? E foi ótimo. Só que eu não tinha vontade de fazer direito para advogar. Uhum. Eu tinha vontade de prestar concurso público. Sim. Só que aquilo começou a se distanciar da minha realidade. Por quê? Quando ao longo do curso, eu engravidei da minha segunda filha, Letícia. E isso tudo, assim, eu me programei, juntamente com o Jorge, nós nos programamos e eu engravidei. Depois eu engravidei do terceiro. E aí aquilo começou a ficar distante, porque para você prestar concurso público, você precisa estudar. E eu começava a estudar, mas eu não conseguia. Eu parecia um menino. Eu não conseguia. Sim. E eu engravidei do quarto, porque eu tinha vontade. Nós tínhamos vontade de ter 4 filhos, mas nós perdemos. Mas, assim, era criança, né? E criança demanda. Então, eu não consegui brecha para estudar. E aquilo começou a me deixar meio assim. E o Jorge também via, né, o meu jeito. Como o Jorge é empreendedor, né? Acho que ele nasceu, né? Porque a família é empreendedora. Eu sempre estive presente ali com eles. A minha sogra, né? Que meu são, para quem não sogro. sabe, da Casa Joca. Isso que eu ia perguntar, se é aquela da... Isso. Então, meu sogro, aquele homem incrível, né? Minha sogra, uma mulher, assim, que não tem palavras para descrevê-la. E sempre ali, junto. Então, eu era uma empreendedora, como diz, né? De olhar. Passiva. Passiva, Eu ficava olhando, e nem tão passiva assim, porque chegava no Natal, ia lá, ajudava. Eu sempre queria ajudar. Eu sempre me envolvia. Participava. Era um envolvimento distante, mas eu me envolvia. E eu achava muito interessante. E eu observava e tudo. E eu percebia que o Jorge, ele queria me trazer para o comércio, ele queria me trazer para esse lado. Então, a gente sempre conversava sobre isso, depois que eu terminei o curso, e aí a gente conversava sobre possíveis negócios. E aí, um dia, surgiu a oportunidade de comprar a Cacau Show, que o franqueado anterior estava repassando a loja, porque, para quem não sabe, a loja de Itajubá... Era de frente, né?
Oi? Era de frente pra Joca, É, né? de frente, exatamente. Ela já, quando nós pegamos, se eu não me engano, acho que ela já tinha uns 14 anos. Nossa, bastante eu não tempo. sabia que tinha tanto tempo assim. Então aquela loja, ela tem muito tempo. Uhum. E comigo já está indo para o 5º ano, Olha. né? Então, assim, aí surgiu essa possibilidade, esse momento, nós conversamos e encaixou muito bem. E foi, assim, foi muito legal, porque a Cacau Show ela já fazia parte da nossa vida. Esses bombons que eu trouxe aqui para vocês, Uhum. vocês vão ver. Quando eu casei, a minha sogra, a nossa festa do casamento civil foi na casa da minha sogra. E ela encomendou uns bombons da Cacau Show, que eram esses tradicionais, o de Sim. cereja, né, o de avelã, o de brigadeiro. Encomendou e a gente colocou um diferencial ali nele e nós colocamos, né, para servir. Então, a Cacau Show já tinha essa ligação Com conosco. vocês. né? Já estava ali desde o casamento. Sempre. Outra coisa também que eu, como mãe, porque a gente, como mãe, a gente tenta equilibrar, tenta ser o melhor possível. A gente erra achando que está acertando, né? Uhum. Mas uma coisa que lá em casa eu nunca tive controle era de chocolate. Pra que controle disso, né, O gente? meu mais velho, ele come chocolate. Às vezes as mães falavam, mas ele vai ficar com dor de barriga. Eu falei, fica tranquilo. Esse aí não. Ele já maturou, ele já não ele come muito chocolate, sabe? Então, assim, nunca tive controle. E o Gabriel, sempre, a gente ia sempre lá na loja, o Jorge atravessava a rua ali e comprava. Então, Você já Cacau conhecia o Show- produto, já conhecia. testava a qualidade, viu a Exatamente. oportunidade e vocês pegaram. Você teve Exatamente. medo? Eu não tive medo propriamente, porque o Jorge sempre esteve ali comigo de mãos dadas, Que na verdade, bacana, hein? mais do que mãos dadas, abraçado ali. Ele falava: "Você quer? Vamos." Então eu sabia que ele ia estar junto comigo. Entrou de sociedade, assim, até na administração. Na verdade, não. Ele tem a empresa, né, Uhum. com os irmãos, mas ele é dele, Uhum. né? Sim. Então ele está sempre me ajudando. Uhum. Ele É um apoio. É um apoio. Um mentor ali também. Exatamente. Você falou tudo. Ele é um meu mentor. Uhum. Então, ele está sempre me ajudando. E como ele tem ele tem um perfil já... Um tino, né? Exatamente. É igual meu sogro. Eu falo, meu sogro, quando falava de conta, ele fazia... Eu falo, Jesus amado. Sabe quando a pessoa já Tem um talento também. E Tudo que põe a mão vira ouro. tem um talento e, assim, uma inteligência. Então, o Jorge, ele também tem isso. Ele tem uma percepção, ele é muito racional, ele tem, assim, sabe? Ele é muito calmo e ele pensa, ele tem a tranquilidade de entender. Eu já sou um pouco mais agitada, não sei o que. Então, a gente se equilibra, é bom. Sim. Porque, às vezes, eu começo a pensar, o Jorge fala, não, e se for assim, se for assado? Então, a gente pensa junto. Uhum. Então, eu não tive esse medo, assim, completo. Eu tive um receio, porque de professora, por mais que nós, professores, né, a gente tenha ali, a gente coordene uma sala, né, de Sim. alunos. Tem uma gestão de pessoas. Exatamente, tem a gestão de pessoas, tem uma série de coisas, você tem que ser muito organizado e etc., mas é diferente. Sim. Então, eu tive esse receio, mas medo, não digo a você, sabe? E aí, como foi esse começo? Tem o treinamento da empresa ou por ser Tem, comprando a oportunidade ali? Como foi um repasse, é tudo igual, mesmo sendo repasse, tudo igual. Então, primeiro, a gente conversou com o franqueado daqui, tudo, mas depois ele manda para o consultor, manda para a Cacau, aí tem uma entrevista super complexa, ele vê se você tem um perfil para ser Não é assim, franqueado. quero e pronto. Não, eu quero, tenho ponto, eu tenho o dinheiro para te pagar. Eles têm muito cuidado com a marca, né? Sim. A franquia, porque você está representando a empresa deles. É o nome deles, né? Então, tem que ter um questionário, assim, são entrevistas que você faz e tudo. Então, tem todo um trâmite ali de entrevista, né? E tudo mais. E aí, vocês mudaram de local? Você diz a loja? Não, Vocês- a loja continua a No mesma. mesmo local, Mesmo local. que já era nesses 14 anos, mais 5 lá. É porque eu tenho só 4 de Itajubá. Então, quando eu vim pra cá, você já tinha. Então, ele
Aí a gente conversou, aí nós fomos aprovados. Aí depois que a gente é aprovado, a gente fez um treinamento lá na fábrica, né? No Complexo Intensidade. São 15 dias de treinamento. Você fica lá, assim... Que legal. Você fica das 8 da manhã até o final do dia. E é muito interessante porque, além de você aprender uma série de coisas, você faz amizades, porque nós fizemos, o nosso grupo de franqueados tinha franqueados de todo o Brasil. Então, até hoje, a gente tem um grupo dos franqueados, novos franqueados, que agora estão ficando velhos, mas... Vai dar novo lá. Novos franqueados. E tem gente de São Paulo, tem gente lá do sul do país, do norte, tem de todos os lados. E quando a gente tem uma dúvida, a gente conversa, então é bem legal. E aí nós fizemos, e o treinamento, ele é muito interessante. É um treinamento, assim, é uma imersão mesmo. Você aprende desde como o chocolate é feito, desde lá dos primórdios. Dominar o produto, como também o modelo de negócio. Sim, exatamente. Desde os primórdios também, onde, né, surgiu o chocolate... e etc. Então, é bem interessante. Depois, ele tem a parte que ele te explica sobre gestão, parte de gestão financeira. Então, tem os módulos. E aí, você fica lá esses 15 dias imerso para poder aprender. Faz toda a diferença. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Mas, assim, o dia a dia... Que é a grande escola. Que é a escola. É a prática, né? Não tem fácil, né, Fê? Não. Eu me lembro que quando a gente pegou a primeira eu caí de paraquedas na Páscoa. Então, o franqueado anterior me ajudou demais, porque ele não saiu. Mesmo que ele, né, tivesse saindo, ele não saiu, me ajudou muito. E tinha uma funcionária, a Denete, que também esteve junto lá. Então, éramos nós 3. E eu meio assim, né? Aquele monte de gente, eu falava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? E foi. Nesse momento, eu fiquei um pouco apreensiva. Até hoje, em grandes campanhas, Páscoa, principalmente a Páscoa, que é a nossa grande campanha, né? Eu ainda fico um pouco apreensiva, porque é um movimento grande e você não tem, assim... Por mais que você se programe e se organize... A loja lá, ela não te permite grandes mudanças. Sim. Né? A loja é pequena, eu aumento o número de funcionários, mas se eu coloco muito, daqui a pouco os funcionários enchem a loja. Sim. Né? É verdade. Aqui só tem funcionário aqui dentro. Sim. Então, assim, essa logística, essa organização. E você tem outra unidade. Então, aí depois que nós fizemos, que nós compramos tudo... E aí eu comecei a entender melhor e comecei a dominar, aquilo foi me dando mais segurança. Veio a pandemia. E a pandemia pegou justamente no período de Páscoa. Foi mesmo, foi março, final de março. Período de Páscoa. E nós, assim, nós ficamos apreensivos. Esse primeiro ano da pandemia, o primeiro e o segundo, foram 2 anos de pandemia. O primeiro ano foi meio aterrorizante, porque você tem um estoque de Páscoa para vender e a loja fechada, tudo fechado, e você com medo de pegar Covid e com medo de todo mundo pegar. Então, assim, era uma coisa muito louca. É que a gente não sabia o que era o vírus, né? Não sabia se era uma coisa letal, se era a gente ia entrar numa era letal, né? Tinha um monte de gente morrendo. Não dava para arriscar abrir porta e nem ficar entregando, porque você ia ter contato. Exatamente, é uma loucura. E eu falava que eu tinha medo até de chegar perto do sol, porque eu tinha tanto álcool em gel em mim. Pegar fogo. Eu falei, gente, sol, vou pegar fogo. Então, assim, eu tenho um pouco essa coisa, assim, de limpeza, sabe? Um pouco muito. Não, a Fê é a louca da limpeza. Você vai amar isso aqui, depois a gente vai te mostrar. O desembala da Sibéria. Então, aí eu fiquei... O primeiro ano, então, de pandemia foi aterrorizante. Mas a Cacau, assim... No treinamento que nós tínhamos feito, sem ser o de início, nós tínhamos ido a uma convenção e eles estavam mostrando que eles iam fazer a questão do e-commerce e tudo. Só que eles tiveram que implementar isso da noite para o dia, para dar um respaldo para a gente, para ajudar. E a gente também começou com o WhatsApp, aí evoluiu para o WhatsApp Business, e assim foi. Nós fomos tentando, e graças a Deus... Aos trancos e barrancos, conseguimos, né? Enfrentar, mas foi bem desafiadora essa segunda Páscoa. E eu lembro que os franqueados falavam assim,
E nós achávamos que a nossa primeira Páscoa Era complicado. era a mais difícil, porque a gente estava chegando. E a gente não imaginava como seria. Então, eu vejo isso, que a gente pensa, às vezes, que o negócio está difícil, daqui a pouco você vê que o Aí que você mais vê que é difícil mesmo. mais difícil Te preparou. Mas, ô Fer, você estava falando que é, né? Que é tímida, que não é de aparecer. E como que você faz para ter presença no digital? Ou você não faz você mesma? Como que funciona aí para Cacau Show? O que a franquia também permite? Porque tem regras, né? Sim, tem as regras, mas a franquia permite que cada um faça. Uhum. Eu confesso a você que é uma das minhas dificuldades. Uhum. Eu não coloco a minha cara, não tenho esse perfil, eu não gosto. Mas a Cacau nos mune de muitos... Influenciadores e também de vídeos e conteúdos ali. Exatamente. Os conteúdos ela manda e a gente Aí vai você posta. administrando. Você mesma administra ou você tem quem Os meninos da loja quem trabalha administram. lá. Exatamente. Você já dividiu tarefas. Eu tenho eles, porque eu acho que a gente tem que entender não pode ser o gargalo da empresa. E a gente tem que entender o nosso limitador. Para mim, isso é uma coisa que não é prazerosa. Eu sei que a gente tem que aprender tudo, a gente tem que entender, mas é uma coisa que não é prazerosa. Eu não sou... Não é que eu não sou tecnológica, não. Eu gosto de tecnologia. Você é nerd, pelo que você tá me contando aqui dos personagens. Ela é mas geek. assim... Mas eu não gosto de rede social. A rede social, eu tenho um pouco... Não gosto de me expor, não gosto de mostrar as crianças. Eu não sou... É claro que eu sei que hoje em dia não tem como você não se mostrar, né? Sim. Mas eu não provoco isso. Eu não posto, eu evito, sabe? Sim. Um dia eu até postei errado, mandei pra minha amiga um negócio lá. Aí daqui a pouco eu tô vendo alguém curtindo. Eu falei, ai, gente... Meu Deus! Aí daqui a pouco eu falei, ai, meu Deus, eu postei errado, como é que eu tiro isso? E eu sou muito da tentativa e erro. Eu sou igual criança. Então, eu vou ali, por exemplo, televisão. Eu vou mexer na televisão, eu não sei, eu vou lá, clico, mexo e vou. Só que se der ruim ali, a televisão... Tudo na minha casa. Agora, no celular, na rede social, eu tenho essa tendência, eu começo fuçando. Aí daqui a pouco eu falo, não, gente, porque se der ruim, você posta uma coisa que não deve, né? E assim vai. Então, eu tenho esse probleminha. Então, os meninos da loja, eles são hábeis. Eles têm essa facilidade, por que não? Então, nasceram com o celular na mão, né? Eles fazem storyzinhos na loja, eles mesmos se viram. Eles não fazem stories na loja. Eles vão postando as coisas que a Cacau manda. Exatamente. Entendi. Então, a nossa rede social não é uma rede social muito ativa, não. Ela é mais assim com aquele conteúdo que a Cacau manda. Mas isso também é o seu modelo. A sua estratégia é mais o tráfego de pessoas que estão ali, porque você também está no lugar central. Sim. E você faz o seu CRM ali. Sim. Como que faz? Você até falou, você tinha falado da segunda unidade, foi quando a gente resolveu abrir ela na pandemia. Nós vimos que ali é uma loja central e tudo, mas eu não tenho para onde crescer ali. A loja é bem pequenininha, não tenho. E aí nós vimos, assim, que a gente precisava atender o cliente melhor, né? Porque a segunda unidade, eu tenho serviços, eu tenho café, eu tenho fondue, eu tenho afo, eu tenho as sobremesas, né? Ali o cliente pode sentar, senta, exatamente. Consome mais, porque está lá mais tempo. Exatamente. Então, a gente viu essa necessidade. E aí, durante a pandemia, nós avaliamos, né, juntamente com o nosso consultor, questão... De novo, aí a gente teve que ver local, porque eles têm que aprovar o local, né? Uma série de detalhes. E aí ele aprovou, etc., um monte de coisa. E aí abrimos. E a loja ali no Calçadão, ela é maior. Então, e é Cacau Show também. Cacau Show também. É a segunda unidade nossa, é a nossa filial. E ali é interessante. É um outro modelo Outro também. modelo, exatamente. A Cacau, ela tem alguns modelos de loja, né? E esse é um outro modelo. E ali é outro fluxo de pessoas também, né? E você atrai mais quem passa. A estratégia de vocês hoje é mais... Essa prospecção é mais de aproveitar o tráfego que está ali? Ou você também faz campanhas para atrair usando patrocinados, já que você não está fazendo ali o digital? Ou é a própria marca? Eu acho que é uma junção. A marca, ela tem o poder dela, sim, mas ela sozinha não se faz. Então, ali a gente
Claro que a gente aproveita o fluxo também, Uhum. mas a gente está sempre em contato com o cliente pelo WhatsApp e conversa. A cidade pequena Você faz tem networking também por aí? Sim, e a cidade pequena tem essa, como que eu vou dizer? Facilidade, né? De Essa conexão. facilidade, ela tem esse detalhe de você conhecer. Tem o seu Beni, que é um senhor de 80 e poucos anos, ele vai lá e compra o meu tablete 85. Ele é uma gracinha, ele já chega lá na porta e faz assim. Aí o Juan, o colaborador lá da Rua Nova, ele já fala, seu Beni, ele já pega, Já sabe o já que quer. leva lá, já sabe o que quer, e Ele já nem leva entra, seu Beni, né? nem entra. Ele já só E o quer... seu Beni vai embora. Tem a outra moça que compra o zero. Todo dia ela chega lá de manhã e compra o zero, uma belezinha. Então, você Legal, acaba que né? você vai conhecendo. Não todos os Sim. clientes, é claro, mas uma parcela legal de clientes. Sim. Então, você conhece. E E nisso eles você... são mais fiéis, né? São fiéis. Mas você também cutuca eles, né? Olha, gente, chegou aqui o zero que você gosta, né? Chegou o chocolate. Ou seu Beni, chegou o 85, né? Porque às vezes você tem um produto ou outro que às vezes dá uma quebra, não vem, aí você avisa quando chega. Então, isso a gente trabalha bem. Ali no WhatsApp. E outra coisa que eu já vi muito, as pessoas vão lá e compram os bombons e também revendem. Sim, Não a é? gente tem a modalidade de revendedor. Hum. Que é um forte até da Cacau atualmente. Você pode ser um revendedor. Aí também tem ele faz um pré-cadastro na internet. Aí chega para mim, eu avalio se esse revendedor vai ser interessante para mim ou não. Porque ele não pode revender do lado da minha loja, Sim. né? Mas dependendo... Aí eu vou fazer uma entrevista com o revendedor. Não, eu já vi, tipo, tem um mocinho de bicicleta que ele sempre... Eu tô no salão de beleza, ele sempre aparece lá. Entendi. Também ele tem cada trufinha. Ele tem essa, tem essa, tem essa. E ele sabe o detalhe de todas. Ah, Acho então, bonitinho. é. Então, é uma modalidade. Eu pensei É que uma ele ia lá, modalidade. comprava e depois Não, ele ia é uma revendendo. modalidade. Pela facilidade de ser É, um produto, de assim, revendedores. prontinho, de qualidade e que ele pode vender nos bairros, né? E assim, Sim. mas, a pessoa que tem um comércio fixo de um outro segmento, por exemplo, ela pode pôr ser uma revendedora sua? Não. Não, né? Porque a gente paga os royalties, a gente paga taxa de diversas taxas, né? E você, enquanto loja, aí vem o outro e compra com desconto, e, né? Sim. Então, ele tem algumas regras. Sim, Quando eu faço a reunião, eu mostro as regras, mostrando que ele não é funcionário, que ele é um parceiro, é um revendedor e etc. E, então, uma das regras é que ele não pode expor o produto. Ah, entendi. Então, aí ele fala, mas como? Então, tem uma plaquinha, sou o revendedor Cacau Show. Ele pode vender de porta em porta, né? Mas ele não pode expor esse produto no comércio Não pode deixar dele. assim num armário, assim, exposto. Como é que fala? Numa vitrine, Numa vitrine, né? exatamente. Não pode. Não pode. Entendi. Então, assim, tem esses detalhes. Então, eu explico para eles. Porque na loja, a gente tem uma série de exigências a serem cumpridas. A gente tem um programa, que é o PEF, o Programa de Excelência do Franqueado, que os franqueados brincam que é tá chegando o PEF! Os meninos falam, nossa, é o PEF! E eu falo até com os consultores das duas lojas, eu falo, nós não podemos ter o PEF como um terror, porque a gente tem que estar com tudo certo. Ele serve para excelência. Para excelência, exatamente, porque a franquia, ela tem que ter essa unidade, né? Sim. Aqui tem que ser igual em Pouso Alegre, em Santa Rita, lá em cima, em São Paulo, onde quer que seja. Igual, eu acho que é uma palavra muito forte, né? Mas eu acho que, assim, muito parecido. Né? Então, esse programa de excelência, ele vem para te mostrar, né? E, obviamente, ele faz. Aí vem um auditor, que não é da Cacau Show, é uma empresa contratada pela Cacau, e ele vem e ele faz essa auditoria. Então, ele vê desde do termômetro que fica na loja e no estoque para ver se a temperatura e a umidade estão adequados, limpeza, dedetização que tem que ser feita uma vez por mês. Então, assim, tem uma série de coisas, de exigências. Isso talvez seja uma coisa legal da franquia, porque o empreendedor solo, ele vai ter que criar esses processos todos. Sim. Né? Então, eu falo, isso é positivo na franquia, Sim. porque ele já vem com todas as necessidades ali. Tem as partes negativas e positivas, né? Mas eu gosto sempre de falar que a gente também não pode romantizar nem a franquia nem o empreendedorismo. Sim. O que você achou que foi mais desafiador nesse tempo todo, assim, para você? Fora a pandemia, assim, mas como empresária mesmo. Qual que é o maior desafio que você acha que você enfrenta?
O maior desafio para mim, como a Cacau Show como um todo, ela é uma empresa enorme, é a maior franquia atualmente do país, né? Porém, nós somos feitos de pequenos franqueados, né? O perfil das lojas da Cacau, se vocês verem, são lojas pequenas. Tirando as megas, que a grande maioria das megas são lojas próprias, né? Do Alê. Tem uma ou outra que é de um franqueado, mas as lojas são lojas pequenas. Por ser pequena, você tem que entender a sua situação ali. Você não pode ter um funcionário para fazer a contabilidade, outro funcionário para fazer isso, outro para fazer aquilo. Não. Senão a conta não vai fechar. Não fecha. Então, eu, né, como empreendedora ali, eu tenho que fazer uma série de coisas que às vezes eu não dominava. Por exemplo, a parte de contabilidade. Eu temia, porque eu, como professora de língua portuguesa, matemática, contabilidade, eu olhava e falava, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Aí eu chamava a moça da contabilidade e falava, me explica. Só que eu tenho uma coisa ruim, eu preciso entender. Se eu não entendo, aquilo fica para mim, eu fico ali com aquilo. E ela me explicava. Eu falava, gente, mas não entendi nada. Aí eu falava, então assim, essa flexibilidade, ela me encanta e ao mesmo tempo eu acho ela desafiadora, porque eu ainda brinco com os meninos. Falo, hoje aqui eu tô com um modelito estoque. Eu vim com um modelito para arrumar o estoque, para conferir e tudo. Sim. Aí hoje eu vim com um modelito reunião com consultor. E assim vai. Porque você tem que fazer de tudo na loja. Sim. Né? Então, você tem que estar, às vezes, à frente, atendendo o público. As pessoas gostam de te ver. Às vezes, eu vejo muita gente falando, nossa, eu não te vejo mais na loja. Porque com a segunda unidade, eu tenho uma demanda maior dessa parte de gestão. Do operacional. Mas também da gestão. Da gestão, mas o operacional ele fica um pouco de lado, entendeu? Então, às vezes a pessoa fala, não te vi. Eu falo, nossa, tá na hora de eu ficar um pouco lá, né? Então, assim, você tem que estar em diversos papéis. Porque por mais que seja Cacau Show, a gente quer ir na loja da Fer. Exatamente, exatamente. Eu vou lá tomar um café com você. Ainda tem isso, né? As pessoas querem ir também por você. Isso que é o gostoso da cidade pequena. Então você não pode perder isso, né? Não, porque esse é a essência. É aquela experiência que o cliente quer ter, né? Então, para mim isso foi assim encantador e ao mesmo tempo desafiador, porque eu acho muito legal e eu que gosto de organizar, então o dia que eu vou pro estoque, então para mim eu tô no céu, porque aí eu olho e eu implementei umas coisas lá que são minhas, até eu mostro pro consultor com o maior orgulho, eu falo, olha, tiro foto, olha esse estoque. Aí ele fala, esse estoque aí é a Ferrari, eu não posso contar pros outros franqueados, senão eles vão me matar. Porque aí eu implementei um jeito de organizar e tudo, então adoro. Aí o dia que eu tenho que sentar para papelada, aí eu já fico mais assim. Na verdade, a papelada é todo dia. Mas como você decide essa organização de que dia que você vai estar com qual modelito aí? Hoje eu sou a Fernanda consultora, hoje eu sou a Fernanda treinadora. Na verdade, assim, eu faço de tudo um pouco. De manhã eu passo na loja da Rua Nova, dou algumas orientações, olho ali. Aí o meu escritório fica na loja do Calçadão. Aí eu vou para lá e faço a parte de papelada. Eu me organizo. E vejo tudo que tem que pagar. É aquela coisa que tem que fazer todo dia. De tarde, eu volto para a loja do Calçadão e aí eu começo a pegar esses outros detalhes. Agora, tem dias que aí tem que ser só o modelito específico. Vamos supor, chegou muita mercadoria e a gente precisa entender aí aquele dia eu nem mexo com papel, nem mexo com pagar conta, porque normalmente eu gosto de adiantar também as contas, então eu não mexo com nada de papel, não dou instruções para eles, nem nada. Eu vou só ficar ali ajudando eles a ver aquele detalhe. Então, assim, normalmente eu me organizo ao longo do dia. Mas tem algumas exceções, né? Necessidades que vão surgindo pontualmente. Exatamente. E você vai cumprindo ali. Exatamente. Aí tem dia que tem webcast. Aí o dia da webcast, normalmente ela dura, dependendo da webcast, se é webcast de lançamento de uma campanha, ela dura umas 4 horas, 5 horas. Então, ela é online. E você tem que assistir. Tem que assistir. Pra depois você repassar. Sim. Ô, Fer, como que você capacita? Porque tem uma
questão que as pessoas ficam muito achando que vão achar um funcionário pronto. Eu não tô achando mão de obra tá complicada. Mas a grande verdade é que mão de obra não é de achar, é de capacitar e criar. Sim. Né? E às vezes quando você pega um até mais jovem, assim, você consegue treinar melhor. Por mais que depois a gente saiba que não vai ficar ali para sempre, né? Sim. Se não ficar é porque você fez tudo certo, porque você já criou alguém com uma mente de crescimento, né? Como que você faz para capacitar, ou se tem um treinamento específico, e o que você acha dessa ideia da capacitação? A capacitação, eles têm treinamentos que a Cacau Show manda, né? O EAD, eles abrem. Eu também tenho que fazer esses treinamentos. São treinamentos específicos de campanha, para você entender o produto, ver que tipo de chocolate é, qual que é o recheio, para você, quando o cliente chegar, conseguir vender. Conseguir Saber vender e oferecer, né? explicar, né? Mas os meus, especificamente, primeira coisa, eu gosto de dar muito feedback ali, no momento que está acontecendo o negócio. É o dia a dia, toda hora eu falo com eles. Às vezes eu vejo um negocinho, eu venho e já falo e já vou... E eu faço também alguns momentos pontuais, aí eu faço na loja, eu mesma me organizo com o treinamento, aí a minha versão professora, ela nada de braçada, Sim. né? E aí eu levo eles para a loja, a gente faz um momento mais gostoso, até a gente aproveita para confraternizar. E aí eu passo para eles detalhes, mas então normalmente antes de campanhas eu faço essa reunião, aproveito para fazer alguma análise anterior. Mas o pós-campanha não. O pós-campanha eu faço mais eles me passam, né? Eles escrevem tudo que houve de legal, de ruim, para a gente poder aprimorar. E como que você dá esse feedback? Porque tem muita gente que tem dificuldade de receber, porque considera uma crítica e tem alguns problemas que eu falo que não é nem, às vezes, o como a gente dá o feedback, mas se a pessoa tem algumas questões, né, de autoestima ou de insegurança, dependendo de como você fala, ela não vai receber da melhor maneira. Sim. Como que você trabalha, assim, esse feedback para não ficar parecendo que, nossa, tudo que eu faço tá me criticando, quero sair, tô triste, sabe? O que acontece? Num primeiro momento, eu procuro falar com todos. Eu tenho 3 em cada loja. Então, se eu vejo alguma coisa ali, eu falo, gente, aconteceu isso, olha, né, a gente pode melhorar assim, assim, assado. É o jeito. Exatamente. Então, se eu vejo... E eu não sou... isso é meu perfil. Eu não consigo chegar e falar, olha, gente, pelo amor de Deus. Você não é de brigar. Não sou. Não é o seu Não jeito. é delicada, né? Eu ainda brinco com eles, falo, ó, vou arrancar a cabeça de vocês fora. E eles racham de rir, eles brincam comigo. Então, a gente tem um ambiente, assim, bem leve. Mas aí eu procuro chamar os 3 e falo, olha, gente, tem que melhorar assim, 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 assado. Agora, se eu vejo que não houve melhora, aí eu chamo a pessoa em específico, né? E converso ali rapidamente, falo, aconteceu isso, né? Então, eu procuro deixar mais leve, porque é o que você falou, chamar a atenção, fazer uma crítica, a gente recebeu uma crítica, nem sempre é legal. Mesmo que você faça, né? E não é todo mundo que tem a maturidade para falar, nossa, isso é para eu melhorar, né? Não é todo mundo. Então, Porque às vezes a pessoa recebe e ao invés de melhorar, na verdade, ela paralisa. Ou ela começa a ter medo. Sim. Né? Então, tem que ter um cuidado, assim. Ou usar a comunicação não violenta, né? Ou um feedback que a gente chama de feedback sanduíche, que é você fala alguma coisa aqui positiva. Nossa, mas foi tudo maravilhoso. Aí fala o que você quer falar na verdade. Mas o tom de voz, na verdade, é o que vai determinar. Isso é uma verdade, porque eu tenho o hábito de falar... Eu falo alto, assim. É meu jeito de falar. E às vezes eu até falo com a Nath, que é minha assistente, falo assim, Nath, eu falo alto, mas não é que eu tô brava. Eu sou assim, acelerada e eu sou enérgica e eu tenho isso. E eu vejo que, sim, eu não falar isso, dessa parte da minha, atrapalhou muito meus ex-funcionários. Porque às vezes eles achavam que eu tava repreendendo, achavam que eu falava assim, nossa, Lu, a luta tá terrível hoje. Mas não é o jeito da gente Ou senão você ficou em silêncio, você não falava nada também, né? Exatamente. Era 880, não tinha meio termo. Engoliu muita coisa. Engolia, deixava passar, porque você fala assim, nossa, eu vou falar, não vou saber falar com jeito, e aí a pessoa vai achar que eu tô sendo mal educada. Isso da comunicação é muito interessante, você tem esse ar mais delicado. É uma coisa que eu tenho trabalhado muito, a Lari me ajuda sempre, a Lari, vai falar, tem que falar. Ou às vezes quando eu falo... Já aviso, ó, eu falo alto mesmo, é meu jeito, mas não é que eu tô brava, é assim. Aí eu tento
ponderar. Mas é que a hora que a gente vê, a gente já fala, né, de uma vez. E isso eu acho que é bacana, porque isso aí ajuda você fazer com que o funcionário sinta-se mais acolhido, né? Mas ele só vai crescer se tiver comunicação. Exatamente. Porque se você só ficar, nossa, fulano fez isso hoje. Porque tem gente que chega todo dia que vira um reclamão, né? E eu falo, quem reclama, clama 2 vezes. Então, você chega em casa, nossa, meu funcionário, nossa, meu funcionário, nossa, meu funcionário. E fica reclamando pro amigo, pro marido, pra quem tá ali. E não consegue dar o feedback nunca. Exatamente. Porque quer que ele seja, já nasce sabendo. E o próprio funcionário, ele não vai crescer, o funcionário não vai melhorar, você também vai continuar ali com os seus problemas. Então, eu acho, volto na minha veia educadora. Então, os meninos lá são todos novinhos, né? Sim. É o que você falou. Às vezes eu não tenho, às vezes me perguntam como que você seleciona? Eu seleciono, eu não sei te falar, não é a idade, se é mulher, se é homem, não sei te falar. Eu preciso ver a pessoa na entrevista, eu preciso olhar nos olhos dela, conversar com ela, fazer algumas perguntas. Aí depois, né, desse momento, aí que eu vou tirar referências, etc. Mas os meninos de todas as lojas, eles são novinhos. Todos poderiam ser meus filhos. Então, e aí, com essa veia educadora, eu estou sempre falando para eles. Como se eu estivesse educando os meus filhos, né? Claro que com filho, às vezes, a gente, né, fica mais bravo, né? Até mais duro. Até mais duro. Com eles, não. Com eles, eu procuro levar por esse viés de mais, né? Da gente estar mais alegre, da gente, mesmo no momento de cobrar, de ter uma cobrança, assim, mais leve. Mas é claro que quando há necessidade, aí a gente conversa de uma forma mais séria, mais pontual. Certo? Sim. Eu vejo que a ideia, assim, de criar, né, um ambiente também que a pessoa queira ir, né? E também um ambiente que o funcionário não vai ficar lá depois de cara feia, porque isso também impacta no vender. Sim. Né? Tem que ter muito cuidado com como você recebe tudo isso, como você capacita, né? A gente também é professora, né? Amamos. Amo. Eu também fiz direito. A gente tem uma história até parecida. Eu fiz direito, mas depois dei aula de inglês durante a faculdade. E depois também, quando eu fui empreender a primeira vez, também como professora. Eu abri uma escola de idiomas e fiquei de professora. E até hoje também, nas mentorias, eu também sou professora. Eu adoro. E a Lu também é professora, porque ela também capacita. Na minha área, do meu nicho, que é a área de estética e beleza, né? Sim. Então, assim, é muito legal esse desafio de você estar passando seu conhecimento, né? Isso é muito gostoso. É gostoso demais. E a gente, realmente, o que você falou, a gente adota, né? Eu pego lá minhas alunas lá e falo assim, gente, tem umas que são até mais velhas que eu, né? Aí eu lembro que até quando eu ministrava os cursos lá em Jundiaí, no final do curso, eles sempre me davam chocolate, me dava presentinho. E teve uma turma em específico, eu até tenho que achar esse cartão, e esqueceram, para nossa mãezinha. Por estar iniciando eles numa carreira, né? E aí todas escreveram um bilhetinho e assinaram, sabe? E aí esses dias eu achei e falei assim, olha, quem disse que eu não tive um cartão de mãe, né? Então, assim, realmente é gratificante você ver o sucesso dos seus alunos, ver todo esse crescimento. Isso aí, muito legal. Eu acho que linkar essas habilidades que a gente tem, né? Sim. Professora, e você... Carreira é isso. Exatamente, você utilizar ela no momento que você está ali... como empreendedora, né? Eu acho isso muito legal. Mas isso não é todo mundo que tem, né? Não é todo mundo que tem essa habilidade, que tem essa construção minha. Eu acho que veio da minha família, dos meus pais. A minha mãe é uma comunicadora nata. E a mamãe é terrível, porque ela mexe no Instagram, mexe no WhatsApp. Olha, pra você ver. Assim, a mamãe tem quase 80 anos, Nossa, ela não pode ouvir isso. A mamãe tem... E ela mexe no WhatsApp, no Instagram, sabe de tudo. E o papai nem tanto. O papai já é mais parecido comigo. Mas eles sempre me deram muito equilíbrio, muito apoio em tudo. Harmonia, né? Muito. Então, a minha é o meu irmão. E o meu irmão também virou... O meu irmão o Mar já é um caso à parte. Ele é um comunicador mais nato ainda, sabe? Ele tem, assim... Ele também ele é médico, mas ele também leciona. Então, assim, eu acho que isso... Eu tenho que agradecer a minha família, que sempre foi ali a minha base. Os meus pais, tanto base de ensinamento, né? De tudo, como aquele apoio em todos os momentos, né? Assim, eu não tenho
graças a Deus, eu não tenho quem reclamar. As minhas tias, todas, sempre são muito... Eu falo para o Jorge que a minha família ela é muito, muito junta. Então, assim, as minhas tias ainda têm ligação com os meus filhos. Então, assim, eu acho que é muito gostoso. E isso tudo, para mim, eu acho que é primordial. E nas duas famílias, né? Para suas crianças, as duas famílias são muito unidas. Nas duas famílias. Que Família do bacana. Jorge, graças até a todo Deus. mundo junto. Eu não sei, acho que você não sabe. Eu estudei com o Jorge. Não, nós estudamos eu com não sabia. 5 anos de idade. Nós temos uma foto dançando quadrilha. Gente, Juntos. Foi seu parzinho? Foi meu par. Olha. E a gente tem uma fotinho. Eu era maior que ele, até a mesma idade era maior. Tem a fotinho. Nós estudamos juntos. Que legal. E- Então, vocês já se conheciam de longa data. Já amor de a mamãe é infância. amiga da minha sogra, tudo. E a família do Jorge também é incrível, né? Sim. As minhas cunhadas. É um valor de família muito grande. Mas sabe que eu acho que a gente que tem essa base, nós três aqui temos essa sorte, né? De termos essa base familiar, né? Os pais presentes e que dão esse apoio para a gente poder... É um impulso, né? Para poder ser o que quiser, conseguir o que quiser, a gente tem um dever de devolver. Sim. E eu acho que essa questão do professor, essa questão do querer compartilhar, compartilhar é nossa obrigação. Sim. Tem muita gente que às vezes olha pra gente, ou pra mim, principalmente às vezes as pessoas me perguntam: ai, mas pra que tudo isso? Mas pra que isso? Por que você está gastando seu tempo? Vai curtir tal coisa, vai fazer outra, vai fazer aquilo outro. Mas eu falo, a gente tem um dever com a sociedade de conectar e de servir e de ajudar com o que você pode. Então, assim, o meu trabalho, por exemplo, no Marketplace. O Marketplace, se eu fosse pensar honestamente falando como mulher de negócios, eu não teria. Porque o Marketplace me deve R$600 por mês. Ele não me dá dinheiro, ele me deve dinheiro, né? Mas eu faço questão, porque eu acho que é como a gente devolve para a sociedade. Sim. Sabe? É o nosso servir. E eu sou apaixonada e eu acho que quem veio, né, de uma família que te deu base, que te deu apoio, não teve problemas de passar necessidade nenhuma e você conseguiu se formar, conseguiu chegar onde você quis. Não tem como eu chegar em qualquer outra pessoa que não teve tudo isso e querer que ela tenha o resultado que eu tenho sem esse ponto de partida. Sim. Então, é meu dever devolver. Ajudar. Né? Porque às vezes a pessoa fala, ai, qual que é a sua história de vida? Pensando que eu vou ter alguma história bombástica e, nossa, de superação. Eu falei, não, a minha história de vida começa no devolver. Sim. E eu acho que esse é o nosso papel como... Quando a gente ajudar. ensina alguém, quando a gente ajuda alguém. Exatamente. Tanto ajudar a nossa família, que são os nossos filhos, né? Que no meu caso, os meus três... São as sementes, três as crianças, nossas sementes. Não são crianças mais, né? Porque o Gabriel tem 16, a Lê 14 e o Gu 12. Para você, criança. Já estão Mas, adolescentes. assim, são crianças para sempre, né? Mas, assim, tanto com eles, que eu acho que a gente tem que ajudá-los, apoiá-los e também proporcionar a eles o que a gente teve desse equilíbrio, né? E eu já vejo reflexos disso neles, né? Quanto com os demais, que são os próximos da gente ali, os colaboradores, né? Sim. E até quem está distante. Eu vejo, e às vezes tanto em essa ajuda essa influência de conhecimento, essa influência, né, de você ajudar com palavras, quanto a ajuda propriamente dita em ações efetivas. Eu falo isso para o meu irmão, ele tem, né, não sei se é o termo mais adequado, ele abriu uma instituição, uma ONG, acho que é mais associação, e chama Médicos de Rua. E eles atendem. Então, eu vejo nisso, o Mário, ele é um ser humano, assim, ímpar. Ele, como médico lá em São Paulo, ele ia, sempre passava perto dos necessitados, e ele fala, os invisíveis, né? E ele via que ele precisava ajudar. É o que você falou. A história de vida dele, graças a Deus, uma história tranquila, e ele precisava ajudar. E ele falava que ele precisava fazer algo mais. E aí ele pegou o esteto dele e ele começava a ver ver outro, e aquilo transformou. Hoje tem mais de 12 mil voluntários no país. Incrível. Então, assim, e a gente aqui em Itajubá, a gente faz também as ações, sabe? A gente precisa até retomar, porque a gente parou um tempo, agora a gente precisa retomar, mas a Cacau Show, por exemplo, me propicia isso, porque a Cacau Show tem um Instituto Cacau Show, que eles têm um lugar lá onde eles têm as crianças que eles atendem, eles dão formação, é um contraturno, né? E eles têm a doação de ovos,
que os franqueados podem aderir. Aí tem toda uma questão ali, um trâmite da Cacau Show. E eu inscrevi essa instituição, que é dos médicos de rua. Então, você dá aquele chocolate para aquela pessoa, né? E olha aquele chocolate e fala assim, meu Deus, né? Muitos nunca tiveram um ovo de Páscoa. Não, e ganhar né? um exclusivo, né? Exatamente. Então, assim, isso é muito legal. Muito. Você foi no ponto certo. A gente tem a obrigação de devolver isso à sociedade de uma forma ou de outra, seja com palavras, com carinho, com uma ação efetiva dando comida. Eu acho que de alguma forma a gente tem que fazer. E a gente conecta, né? Isso faz, eu falo, é bom pra gente também no final. Eu falo, o amor, às vezes eu acho que até chega a ser egoísta, porque às vezes a gente ama, mas se sente bem amando daquela maneira. Não sei se é egoísta, mas eu acho que o próspero, né? Pra falar a verdade, que a prosperidade ela é uma via de mão dupla. Então, eu gosto muito dessa ideia de que, não, eu estou ajudando essas pessoas e estou me sentindo muito bem de ajudar. Então, eu acho que aí é a devolução, né? Sim. Porque nem sempre a gratidão vai vir da maneira que a gente espera, né? Então, eu particularmente adoro a ideia de equilibrar, né, a maternidade com isso. Mas eu não sei se como foi para você, que estava ali exclusiva, como foi quando você começou e falou, não, agora eu vou começar com a... E ela exigiu muito mais do que... Porque a professora exigia bastante. Mas a empresa, ela exige 24 horas, às vezes. Eu tô em casa ali, tô matutando aí. Como que foi essa transição aí, essa sua energia? Ela teve alguns percalços. Não foi, assim, muito tranquila, não. É o que você falou, o empreendedor, ele tem, por exemplo, eu estou aqui agora com vocês conversando, né? Então, você tem esses momentos em que você pode sair, né? E tudo. Porém, depois você vai pensar. Em casa, você vai falar, nossa, eu tinha que ter feito aquilo, estou fazendo aquilo, né? O Jorge sempre me falou isso. O tempo inteiro você pensando, você não desliga, né? Foi desafiador porque... Eu entrei, foi final de 2018, né? E aí, 2019 foi tranquilo, mas logo veio a pandemia. Então, em 2019, eu tinha consciência já que eu ia ter que me entregar para aquilo, né? Um primeiro momento, eu, assim, sem muito conhecimento, por mais que eu tivesse vontade, tivesse estudando e tudo, eu não tinha um conhecimento que para eu falar assim, não, tá tranquilo, não. Então, assim, eu sabia, eu já tinha falado para as crianças que naquele momento eles iam ficar um pouquinho, né? Tudo. Mas, quando entrou a pandemia, foi desafiador, porque aí começou novo para eles também. Sim. Porque aí eles em casa. Online, eles em casa. Então, foi assim, foi meio complexo. Sim. O meu mais velho, ele teve aí ele mudou de escola. E aí foi mais desafiador ainda. Mas, assim, a escola, eu achei que a escola foi muito legal, porque a coordenadora me chamou, falou, olha, Fernanda, ele está precisando de uma atenção e tudo. Aí eu me organizei, eu lembro que na época eu não saía, não voltava para almoçar, eu abri mão, porque para mim almoçar com as minhas crianças é assim, sabe aquele... Inegociável. Inegociável, exatamente. Sim, é o nosso inegociável. Porque isso é uma coisa que eu tenho da minha família. O papai e a mamãe sempre trabalharam muito, muito. E nós não tínhamos tempo de nos reunir durante a semana para sentar e comer decentemente, assim, pôr a mesa, tudo. Isso a gente fazia aos finais de semana. Mas aquilo, para mim, era uma coisa que eu queria. E eu já admirava isso na casa do Jorge, que eles já faziam isso. E eu falava, gente, eu quero isso para minha família e tudo. Então, para mim, era muito importante. Só que eu percebi que, naquele momento, eu precisava abrir mão disso. Porque eu não conseguia fazer tudo. Então, eu deixava de almoçar, eu almoçava na loja, para eu poder ficar até um pouco mais tempo. Então, até umas 3 horas, eu voltava para casa. E aí, eu voltava e sentava com ele para estudar. E aí eu sentei, estudei como eu nunca estudei antes. Acho que nem eu mesma. Então, estudei muito com ele. E graças a Deus, ele deu a volta por cima. Eu lembro que a coordenadora veio e falou comigo. A diretora também. A coordenadora, uma belezinha, mandou uma mensagem linda que eu não me esqueço, sabe? Falando tudo. E foi uma volta por cima. Então, assim, não foi fácil. Não foi fácil. E eu acho que
Não adianta eu falar agora, por exemplo, agora tá tranquilo, porque eu já consegui entender. Porque já passou a fase do aprendizado, né? De achar esse ponto de equilíbrio. Exatamente. Mas até chegar lá, Mas a gente teve um pode, de chororô aí. repente, ter algum momento ali que vai dar aquele Vai desequilíbrio desequilibrar. de novo. Não adianta a gente achar que aquilo é para sempre. não. E eu acho que o desequilíbrio, ele é enriquecedor. Uhum. Ele traz num momento aquele, meu Deus, né? O que eu vou fazer agora? Socorro. Mas daqui a pouco você começa a recuperar e você fala, nossa, opa. E de repente você se descobre de uma outra forma, mais forte, fazendo uma coisa que você... Mais resiliente. Exatamente. E os filhos também, eu acho que eles vão aprendendo a lidar com a frustração, a aprender que eles não são um sol, né? Sim. Porque eles acreditam que eles são. Porque a gente fala isso pra eles o tempo todo. Você é tudo, né? Você é o mais bonito do mundo, você é o sol. Então, é um desafio, mas ao mesmo tempo eu vejo pelos meus... nunca é o suficiente, assim, o quanto a gente fica. Não, é. Porque eu lembro que quando eu voltei a trabalhar, depois de ter Livinha, eu trabalhava só 1h30 por dia dando uma aula de inglês no CCAA de uma cidade que eu estava morando, entre uma mudança que eu fiz de Iturama e morei um tempo numa cidade chamada Monte Carmelo para depois vir para cá. Eu já sabia que era uma fase de transição, falei, não vou abrir nada e nem que posso trabalhar em um lugar muito assim. Mas era carteira assinada e era só 1h30. 1h30 por dia só que eu trabalhava, de segunda a quinta ainda. Gente, eles corriam atrás do carro, parecendo assim que mas eu ia voltar. E assim, doía no coração, mas ao mesmo tempo eu precisava daquela 1h30 para me sentir útil, assim, para me sentir fazendo parte de alguma coisa e também era um ambiente que era meu. Então, às vezes, e eu me senti culpada uma época, mas depois eu fui aprendendo, falei, não, mas eu também preciso estar bem, né, estar inteira, até para transbordar mais para eles, né? Sim, não sei. Às vezes as mães ficam nessa dor, né? Porque a gente vai empreender por causa deles, mas depois sofre por eles também. Não adianta. Eu acho que isso nunca vai ter uma solução. Não porque tem. a gente sempre vai se sentir culpada, daqui a pouco a gente melhora, daqui a pouco você olha e se sente culpada. Não adianta. Eu acho que a gente tem que tentar achar um pouco de equilíbrio. Mostrar que a gente está sendo exemplo, né, Fer? Exatamente. E tentar ali dar amor para eles, porque é o que você falou, a gente sempre vai achar que a gente não deu amor o suficiente. Exato. A gente sempre vai achar. Esses dias o meu menino como é que foi? Acho que ele acordou e eu não acordei. Eu estava bem cansada. Aí foi logo depois da Páscoa agora. Eu estava cansada. Eu falei, acho que eu vou dormir mais um pouco. Aí ele veio dar tchau. E aí eu falei, tá bom, Daqui a pouco ele já estava saindo, eu falei, meu Deus, eu não dei tchau direito para ele, sabe? Então, quer dizer, são mínimas as coisas que vão deixar a gente culpado. A gente vai ficar, nossa, não dei tchau, não dei o beijo suficiente. Mas eu acho que a gente tem que fazer o que a gente acha que é importante, estar ali presente, dar muito amor, acompanhar. E saber que aquilo pode não ser o suficiente para ele, para você, é uma confusão danada, né? Mas no final, eu acho que a gente ensina esse... Por exemplo, seus pais trabalharam muito, mas o que fica não era o não almoçar junto. O que ficou foi o valor de trabalho, foi o valor de dedicação, de amor, de união. Então, eu gosto de falar para as empreendedoras, assim, que às vezes estão sofrendo aí, é que... pense muito na sua própria história e você veja, né? Que no final o que fica não é, não almoçou todos os dias. Exatamente. Fica esse amor que o pai e a mãe tinham por você. Eu acho que essa do não almoçar todos os dias, por exemplo, é uma coisa que a gente pode melhorar. Sim. Ele não é um trauma, não é um problema, é uma questão. Algo que você falou, não, eu gostei disso, eu quero mais disso. Quero mais disso, exatamente. E também era delicioso o sábado e domingo. Exatamente. E era inegociável também. Exatamente. Mas eu acho que a gente... O gostoso da vida é isso, porque você conversa com as pessoas, você vai vendo o que ele pensa, o que a outra pensa. Nossa, ele faz desse jeito, ele faz assim. Eu adoro conversar com as minhas amigas. E elas também, elas falam, nossa, como é bom a gente conversar, porque eu não tinha pensado nesse aspecto. Eu não tinha pensado sobre essa ótica. Então, o gostoso da vida é isso. A troca, né? A troca. Então, tanto na família, quanto no empreendimento, em todo momento você vai trocar e você vai olhar sob uma ótica que você não tinha olhado. Que legal, vou melhorar aqui e vou, caprichar aqui. Ô, Fer, pra gente finalizar aqui, né? Me conte... O que para você, se você pudesse deixar uma mensagem para uma empreendedora que está passando por um desafio ou que quer começar ainda não empreendeu, qual a mensagem que você deixa para quem empreende? Eu acho que
independente da pessoa estar começando ou está passando por um desafio, eu acho que o mais importante é ela saber que se ela está passando por um desafio, aquele momento vai passar e vai melhorar. Se ela quer começar a empreender, ela precisa se organizar. Eu acho que o principal é ter conhecimento do que ela vai enfrentar. Eu não digo estudar, porque estudar é algo, eu acho que seria algo... Como que eu vou dizer? Fica parecendo que vai ser muito aquela coisa cartesiana, mas Exatamente. Mas É o estudar, Conheça. Mas ela tem que... Conheça, exatamente. Conheça o que está para vir. O que está por vir, né? Sim. Professor de português, né? Para vir. Ai, dá até medo. Mas eu já estou definhando já no português, eu preciso retomar. Mas conheça o que está por vir. Porque eu acho que você vai enfrentar de uma forma mais leve. Não é que conhecendo você vai dominar, vai impedir de ter problema, não. Mas conhecendo, você vai ter um pouco mais de segurança. Sim. Aí você não vai querer desistir. Opa, não, vou desistir. Perfeito isso. Eu acho que é exatamente... Quando eu criei o Mentalidade Empreendedora, porque ele é uma mentoria de 8 passos, né? 8 encontros, que dá essa noção geral, pelo menos, porque senão a pessoa, ela cai... Ela foi criada porque eu dava mentoria, e às vezes a pessoa estava desesperada, só que eu falei, você ainda nem chegou no seu break-even, calma, peraí. E ela precisa, pelo menos, entender do que eu tô falando, termos básicos, né? Saber o que é um CRM, né? Saber o que é fluxo de caixa, entender o basicão, já que nem todo mundo vai ter o treinamento de 15 dias em imersão. Eu acho isso muito legal. E realmente estude para você não cair de paraquedas e não ser pego de surpresa com o que vem por aí, né? Exatamente. Que vem muita coisa. Se você se assusta, se você vê uma coisa muito monstruosa, você se assusta e a tendência é você recuar por completo. Sim. E se você já tem um mínimo de noção, você fala, opa, parece que eu lembro de uma coisa, eu não sei não, mas eu tô lembrando, né? Então, você vai tendo aquele entendimento. Você não vai entrar na sala escura. Você vai entrar, pode até entrar na sala escura, mas você vai ter a lanterninha ali. Ferramentas. Exatamente. Tenha ferramentas para você poder... Não, agora eu tô precisando disso. Ou pelo menos ter uma noção do que vai... Porque tá ali, né? Exatamente. Não é uma montanha-russa que eu não sei o que vai ter. Exatamente. Que é misericórdia. Fer, queremos agradecer, né? Gratidão, Fer. Mas, ó, mostra esses bombons aí que eu já quero ver, hein? Ai, ela falou que o seu é especial. O gente, seu tem um que diferencial, né? chique. Porque você tem um... Esses são os bombons do casamento? São exatamente eles. Ai, olha, eu mais amei essa tradicionais, história. aí, Eu viu? amei essa história. Os E mais eles são tradicionais. lindos mesmo. Ai, eu amo, né? São os de cereja, os trufados e os de avelã. Só que na época eles tinham uma embalagem diferente, era tipo uma bomboniere, assim, Não, mas mas mesmo. é lindo. Mas os olha mesmos... aqui, é legal Gente, mas porque... é impossível comer só um. Pior. Eu concordo com seu filho. O seu tem um 70% aqui, que ele é feito numa fábrica Deixa eu ver, separada, passa pra é Bintubar. Então, assim, ele não tem nem traços de leite, Gente, né? olha Então, que ele chique. É e eu muita vou comer. chiqueireza, né? Eu adoro. E assim, a Fernanda ser minha vizinha, olha aqui. Olha isso. Bendito cacau. Cacau. Eu já Maravilhoso. comi várias vezes. Na A verdade, Larissa é que isso aqui sabe da salva. facilidade, né, Larissa? Fernanda, pode trazer pra Eu mim. só falo assim, WhatsApp. E todas Fer. as meninas, viu? A Jaque, a salva. Esperança, todas elas. E eu acho uma Não, delícia. Ai, obrigada, viu? Eu amei esse presente. Também amei. Eu sempre amo. Taurina ama doce. Isso é bom. Ama doce, ama comida. E quero falar aqui pra gente finalizar, antes de despedir, então, do nosso cupom Desembala. A Silene presente, já está em promoção. A Silene deu aqui um cupom maravilhoso para nossos ouvintes de 10%, mas além, isso aí nem Cacau Show faz, hein? Desconto em cima do desconto? Pode? Opa! Cacau Lovers, hein? Cartão tá Lovers. vendo aqui, ó. Já queremos. Cacau Cacau Lovers. Lovers, é Aqui, verdade. ó, tem até um QR Code aqui. Vocês já ó. são Cacau Lovers? Porque eu sou. Eu compro ovo de Páscoa, compro de tudo. Gente, a Desembala é uma empresa que se preocupa muito com o nosso futuro, que cuida do meio ambiente. Então, todo mundo tem que fazer limpeza na sua casa. E a Fernanda, eu sei que ama limpeza. Opa. E esses produtos aqui são nota 10. Funcionam, mas você só precisa comprar a embalagem uma única vez. Depois é só o refil.
Então, você vai ter um produto sustentável, de qualidade e também ele é vegano o produto, não tem nada que é abrasivo, que vai estragar, sabe? É tudo muito cuidado, cheiro, antialérgico. Então, vale muito a pena experimentar. Eu tenho o meu favorito, que é o desengordurante. E também o multiuso, porque eu tô igual a você, eu uso no computador, uso. O Leonardo ele fala que eu fico assim, ó, nas bancadas. O Gilberto eu sou a louca da ouça. bancada. O Gilberto não ouça, mas eu lavei o notebook hoje com desengordurante. Eu sou a louca das bancadas. Se eu tiver assim, eu já faço assim, desengordurante primeiro, vem o outro, Adoro ainda também. vem o álcool em gel. São três. Eu adoro também. Eu adoro bancada limpa, então assim, eu adoro. E eu já uso a Desembala há muito tempo, muito antes da Desembala estar aqui conosco, né? Porque as nossas filhas estudam juntas, então tive o prazer de conhecer a Desembala bem no começo. E sou cliente já desde o início da empresa e sou fã também. Além de cliente, sou fã. E esse kit inicial, vem toda a linha, né, da Desembala. Tem produto até para limpador de vidro do carro. Tem Olha. o que você coloca. É interessante, Lari, que cadê o do... Acho que tá aí, ó. Eu acho que é esse aí, o para-brisa. Limpador de para-brisas. É, ele coloca dentro do tanque de água dentro. Então, Sim. aí, a hora que você aperta lá pra faz. para-brisa, ele já solta. E é bom legal. que ele tira aquele embaçamento que faz. Mas isso aqui é muito inteligente, porque todos os produtos, a maioria é água, né? Então, ela vende aqui um refil super concentrado que você só tem que colocar. Sim. Lógico que ela faz a sugestão do vidro dela, mas daria para usar em outra embalagem que você tenha, né? E é só uma vez. Eu tenho a embalagem ainda é da antiga, porque eu nunca troquei. Não precisei trocar. Então, tem 3 E é legal anos que que nós eles- estamos nessa vida Eles aí. têm aqui também o QR Code para explicar sobre os produtos. Tem um monte de coisa, gente. É bem interativo mesmo. E esse kit completo, com todos esses itens, ele tá na promoção já, por R$ 157,00. Você ainda pode usar 10% de desconto do cupom Empreendedoras. Então, você vai lá no site da desembala.com.br ou lá no Instagram, que vocês vão achar e vão se apaixonar por esse projeto aí. É muito maravilhosa essa empresa, que tomara que cresça vida longa, né? Amém. Vida longa para o nosso mundo aí, né? Fer, quero te agradecer. Gratidão, Queremos, Fer. né? Queremos agradecer muito, assim, eu sei o desafio que foi também vir aqui, não só pela questão da timidez, mas também por horário, Correria, né? né? Numa Empreendedor. pós-Páscoa. Ó, e estamos te esperando lá no Marketplace, dia 6, para mais um circuito. Muito bom. Eu que agradeço, gente. Peço desculpas aí se eu falei arrasou. muito, porque a gente Imagina. começa, né? A gente empolga. Mas eu que Imagina. agradeço e desejo muito sucesso a vocês. Eu acho que o que vocês fazem é inspirador também, Ai, viu? obrigada, gratidão, de Parabéns. verdade. Muito obrigada, uma honra ter você aqui. Obrigada. Ó, e nós estamos chamando a Dona Meire, que eu quero a Dona Meire aqui contando a história dessa Isso maior empresa de mesmo. Itajubá. É um prazer Isso recebê-los mesmo. também. Vai, a próxima é Dona Meire, né? É isso mesmo. Obrigada, viu? Gratidão. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.